Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje a gente tem conosco o Leandro Buciani, o diretor executivo do Grupo Jorge Zanata, um grupo de Criciúma que atua em alguns segmentos, ele vai explicar para a gente um pouco, e está beirando o R$ 1 bilhão de faturamento. O Leandro tem ampla experiência em turnaround, reestruturação de empresas, e veio compartilhar um pouco com a gente da sua trajetória de 7 anos com o Grupo Jorge Zanata. Leandro, obrigado pela sua presença. Bem-vindo aí ao Virando a Mesa. Obrigado a você pelo convite. Vamos lá, Ótimo. Então, Leandro, se você puder, por favor, começar nos explicando um pouco o que é o Grupo Jorge Zanata, em que linhas vocês atuam tá? e um pouco da sua vivência lá com eles. Bom, o Grupo Jorge Zanata é um grupo que foi fundado em Criciúma, né, no sul de Santa Catarina, pelo seu Jorge Zanata. É um grupo que já vai atingir 53 anos, é a empresa mais antiga, que é a Canguru Embalagens, vai fazer 53 anos. E ele foi fundado pelo seu Jorge, uma pessoa de lá, muito empreendedora, com uma visão de futuro muito grande, que tinha esse viés de empreender e de criar negócios muito grande. Então ele chegou a ter diversos negócios, indústrias, transportadora, empresa de tintas, uma série de segmentos. E sempre foi muito visionário, né. Então esse grupo, ele foi fundado há muito tempo. Em 2016 ele estava atravessando uma profunda crise, uma crise muito muito aguda, né. Naquele momento ele tinha basicamente 4 grandes negócios, que era a Canguru Embalagens, uma empresa de embalagens flexíveis, Uhum. que fabrica, por exemplo, rações, embalagem de ração animal, embalagem de fralda, embalagem para alimento. Um outro negócio que é a Embralite, telhas de fibrocimento, então, coberturas, né, e na época caixa d'água plástica. Tinha na época uma empresa de copos descartáveis, produtos descartáveis, né, copinhos descartáveis, que era Descartáveis Zanata, e uma área de agropecuária. Estava numa crise muito grande. E essa crise era decorrente do quê? Olha, como a gente costuma estudar e ver, nunca é um fator só, né, que nem quando você fala que um avião caiu, ele não cai por um motivo só. Geralmente são 7 motivos, uma Sim. série de motivos. E lá foi a mesma coisa. Foi uma sucessão de motivos que já vinham se acumulando, há alguns anos, né, então de controles inadequados, muita imobilização de capital, as operações, dando prejuízo. No caso da Embralite, ela estava numa mudança de legislação e Hum. de mudança tecnológica, A né, mudança de legislação é aquela do do fibrocimento, do amianto. amianto, né? Então ela foi a primeira empresa de capital nacional a decidir sair do amianto. Uhum. Então, se por um lado isso é uma decisão inovadora, a mudança não é tão simples, né. É uma nova tecnologia, as margens são diferentes, o processo fica mais difícil. Então tudo tinha uma das operações que foi a Descartáveis Zanata, que drenava muito caixa das outras, então o estrangulamento de caixa era muito grande, então o grupo se encontrava ali num momento delicado. E eu naquela época trabalhava numa consultoria, né, focada em reestruturação, focada em turnaround, e fui para lá através da consultoria. Para Eles contrataram a consultoria depois de tentar uma série de saídas que acabaram não acontecendo, e eles contrataram a consultoria para fazer um diagnóstico e Uhum. apresentar um plano de trabalho. Foi aí que a gente entrou mais a fundo no grupo, isso Uhum. em 2016. E aí, em 2016, então, vocês entram lá como consultores para fazer um diagnóstico. Isso. E aí, o que vocês descobrem lá? Olha, a situação, geralmente, e aí é um caso que a gente já vê de outros, muitas vezes de outros negócios, às vezes o empresário, o executivo, ele vai tentando tudo que é possível, né, busca dinheiro novo, injeta na empresa, e infelizmente acaba chamando a consultoria quando a situação já está mais do que agravada. Uhum. Passou bastante de um ponto razoável de uma transformação. E a gente chegou lá nesse ponto, né, a coisa estava extremamente complicada, e a gente tinha um tempo muito curto para fazer um diagnóstico. As operações estavam, boa parte delas, travada, né, salários em atraso em uma das empresas há mais de 60 dias, sem matéria-prima, produção, a conta-gotas. Então a gente fez um diagnóstico, tinha que ser rápido, né. Nós fomos numa equipe, eu acabei indo para liderar essa equipe a princípio de diagnóstico, fomos em 3, Aham. fizemos uma imersão nas operações da empresa por 2 semanas, mais uma semana para compilar os dados e apresentar o diagnóstico. Então em 20 e poucos dias, nós fizemos um diagnóstico.
E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar no turnaround da empresa, né. Então, através da consultoria, montamos um time para entrar e fazer o turnaround da companhia. E os gestores da empresa na época era uma gestão familiar ou eram já gestores profissionais? Eh, o conselho, né, os sócios atuavam muito na empresa. Em algum momento, eles tinham tirado um pouco a mão e deixado para um corpo executivo. À medida que as coisas começaram a se agravar, eles foram drenados para dentro do processo para buscar alternativas e buscar ajuda. Uhum. Então, tinham executivos, tinha um corpo profissionalizado, mas também uma atuação dos sócios. Já nessa época, eram os herdeiros do seu Jorge, né, o seu Jorge já tinha falecido, então essa segunda geração já estava ali no dia a dia do negócio, tentando buscar saídas. Aí quando chega a consultoria, as primeiras medidas, obviamente, é focar em pessoas. Num primeiro momento, viés de custo, redução da estrutura. Então, num primeiro momento, a gente não sabe muito quem é quem, a gente depende do olhar de quem está no negócio, mas foi feito um primeiro corte grande até para buscar a sobrevivência da empresa. Uhum. Então, na época, foram cortados praticamente 40, 50% do quadro, né. Bastante gente. Uma das empresas, a Zanata, tinha um perfil de turnaround mais complicado, pelo seu perfil tecnológico, mercado, competitividade. Então decidiu-se encerrar essa operação. Então foi uma operação inteira fechada para focar na reestruturação de 2 negócios mais fortes, que era a Canguru e a Embralit. Ah, então parte do turnaround foi desinvestir numa unidade de negócio que não era lucrativa. Foi. E uma decisão muito difícil. Isso já foi apresentado no diagnóstico. Claro que para os acionistas é muito difícil, né. Foi foi o primeiro negócio, não foi o segundo, mas foi ali junto com a Canguru Embalagens, já veio a Descartáveis Zanata. Levava o nome da família, então tinha um apego emocional muito forte pela empresa, Uhum. mas eles viram que os números mostravam que a virada era muito mais complicada, ia exigir muito mais esforço, muito capital, atualização de tecnologia, né, então decidiu-se por encerrar esse negócio. Esse foi uma das primeiras medidas lá em 2016. E era um negócio deficitário também. Muito deficitário. Na época era uma filial da Canguru Embalagens, Uhum. drenava um caixa enorme da Canguru Embalagens, então levava a Canguru Embalagens para uma dificuldade, e na rasteira a Embralit também, que acabava tendo que socorrer as 2. Sim, sim. Aí você tira dinheiro bom, pra negócio ruim, né. Exatamente, Vela boa para santo ruim. Eu exatamente. falo na aula que eu dou na FIA de que um dos principais erros dos executivos ou dos sócios também, né, é o apego. Apego à marca, apego a pessoas, apego a unidades de negócio, patentes. Não que você não tenha que ter, ética e quando a gente fala de pessoas também não ter respeito, né, mas você manter uma estrutura muito grande, inchada, robusta, não faz sentido quando Uhum. aquilo ali não te dá mais resultado, né. Então é essa Perfeito, linha. perfeito. Eu acho que esse é um dos fatores que às vezes um olhar externo, dependendo do momento, ele traz uma frieza e uma visão diferente. Então é diferente um executivo que talvez esteja ali, no caso era um executivo que já estava lá 15 ou 20 anos, Uhum. tinha criado um apego já, um corpo gerencial desmotivado, já tinha tomado porrada de tudo quanto é lado, já tinha tentado, não estava dando certo, então uma equipe totalmente desmotivada. E claro, a família, os sócios tentando fazer a coisa acontecer, mas com viés emocional muito forte. Sim. Eles tomarem a decisão de fechar um negócio não é tão simples, né, não tem uma Não. frieza, né. É uma decisão super, importante na vida do empresário, a um momento de assim sabe que no doutorado eu estou fazendo uma matéria, estou tendo que estudar lá, e uma das matérias, um dos textos que eu li, inclusive ontem, bastante interessante, que é a construção de impérios, empire building. Uhum, E aí os autores, eles mencionam que, o desalinhamento de interesses entre, talvez, executivos e criação de valor, ao comprarem empresas e inflarem o negócio para terem mais orçamento, para terem um negócio mais robusto e fazerem M&As muitas vezes que não dão resultado. uhum, Então, existem análises estatísticas comprovadas, depois eu coloco no texto aqui o paper, né, que falam que as empresas em que tem gestão, investidores, ativistas, empresas de capital aberto, né, uhum, eh, elas são compradas,
via de regra, quando elas fizeram muito M&A, e imediatamente depois, elas começam um processo de desinvestimento Uhum, e fazem muito menos M&A. Então, criam bastante valor nesse desinvestimento. Por quê? Porque não tem apego, tem uma visão muito mais técnica, uhum, estratégica do valor de cada negócio, né. uhum. Então, vai muito de encontro que você está falando do grupo. Perfeito, perfeito. Na época foi uma decisão muito difícil, eles toparam, e isso foi um ponto acho que muito importante, muito legal no na nossa trajetória de reestruturação, que foi o alinhamento entre nós como executivos, como consultoria. Na verdade eu falo que eu fui como consultoria, mas eu sempre me enxerguei muito mais como um gestor interino, né. Sentar lá e botar a mão na massa e fazer parte do time, não como ir, ó, deixa lá uma lista de coisas para fazer, vira, vai embora, volta Sim. 15 dias depois. Não. Acho que o nosso papel na reestruturação é fazer parte da equipe, botar a mão na massa. Então me vi sempre muito mais como um gestor interino na época. E teve um alinhamento grande com a família, com os sócios. Uhum. Então a gente sentava, apresentava pontos, e às vezes muito difíceis, né. Eu falo que a vida do reestruturador é meio que como um oncologista, né, não é uma aspirina, infelizmente, não é um remedinho que vai resolver. Sim. Nós vamos ter que ir para uma químio, nós vamos ter que talvez arrancar um pedacinho de algum órgão, mas ou é isso, ou o organismo todo pode não sobreviver, né. Então eram decisões duras, mas eles toparam, né, e eu acho que isso fez toda a diferença na reestruturação dar certo. E você acha que esse foi o momento de virada de mesa da empresa, ou um dos Eu acho que momentos, essa né? foi a primeira grande decisão. Aham. Olha, essa é a situação, ou é isso, ou Ou não o tem como. desfecho vai Desfecho, ser nós estamos vendo onde desagradável, vai no dar. mínimo, Tá tudo travado. né? É claro que depois vieram uma série de ações, é um trabalho do dia a dia, você conhece bem, gigante, e aí com a equipe, né. Aí a gente já entrou, a gente montou uma equipe de da consultoria, nós fomos em 4 na época. Também é um outro ponto que eu acho que foi uma decisão bem acertada. É difícil uma pessoa fazer chover, né, Sim. uma organização grande, na época, mesmo com os cortes, estávamos falando em 2 negócios e 650 colaboradores, 650 pessoas. Uhum. E não é a questão de você trabalha com time, obviamente, mas fazer uma mentalidade nova, uma cultura nova, processo, implementar controle, uma mentalidade nova numa organização desse tamanho com uma pessoa, não acontece. Então você tem que Sim. começar a engajar. Então nós fomos em 4. E acho que o principal papel desses 4, claro, foi que a gente tinha um pensamento alinhado, mas começou também a engajar e trazer junto as pessoas que estavam lá. Então isso foi importante. A Como gente é que não vocês engajaram essas pessoas? Como é que foi esse processo de engajamento? Eu acho que foi gradual. A gente começou a ver, claro que tem pessoas que acabam, entendendo o espírito do trabalho, vestem a camisa e a gente traz para junto. Tem pessoas que infelizmente acabam não dando certo, não tem aderência, a gente tem que trocar. Uma outra decisão difícil, né, às vezes você troca, não troca, acho que infelizmente chega um momento que você tem que trocar algumas peças. Isso foi acontecendo dia a dia. Hoje lá a gente tem um time da consultoria, né, a consultoria ficou mais ou menos 2 anos e meio, Uhum. fez o papel dela, era o tempo, né, contratado e onde maior parte do trabalho foi feito. Ela saiu, eu acabei ficando como executivo, eu e mais um, que Uhum. hoje é o nosso gestor financeiro, porque eu acreditava que tinha um projeto de longo prazo, tinham coisas a ser feitas e acabei ficando como executivo. E hoje a gente tem um time lá, grande parte, eu diria que 70% da alta gestão, 60, 70% da alta gestão, vem da época de antes da reestruturação. Só que numa forma bem diferente de trabalhar, né, mas as pessoas são fundamentais no processo, né. Sim, O com time, certeza. se sozinho a gente não faz nada, precisa de um time bem alinhado. Porque mesmo 4 pessoas para liderar 650 não é fácil, né, tem que conseguir o buy-in, né, o apoio de quem está lá dentro e o que você falou mesmo, cortar quem não compra a ideia, porque esse cara Uhum. vai jogar Vai contra, jogar né, em contra. algum momento ele vai te prejudicar. Uhum, É muito muito prejudicial o tempo que você perde tentando convencer uma pessoa, né, um tempo muito grande para tentar convencer alguém de uhum, fazer algo. Isso consome muita energia da gestão. E uhum, ninguém tem tempo para perder no turnaround. Você está uhum, em crise, você não vai querer perder tempo convencendo o cara de que uhum, sua técnica é melhor e tudo mais. Óbvio, tem que
mostrar os pontos. Mas se o cara é cabeça dura e não aceita, vai ser cortado, não tem Uhum, jeito, né? perfeito. E as primeiras ações, acho que a nossa primeira fase ali da reestruturação, que durou mais ou menos 2 anos, 2017 até 2018, Uhum. sh classifico como um período de restabelecimento da credibilidade. Credibilidade vai por água abaixo, Sim. com fornecedores, com clientes, com colaboradores, todos os stakeholders estão com o pé atrás, não acreditam se o negócio vai dar certo, se não vai dar certo. Boatos de mercado, a empresa quebrou, a empresa vai quebrar, Ah, né? rumores, né, dos Os concorrentes também, concorrentes, descendo a lenha, né? com certeza, com certeza. Mandando notícia de sindicato na frente da fábrica, né, do que aconteceu. Então foram 2 anos praticamente de trabalho só para restabelecer a credibilidade. Claro, as ações de reestruturação urgentes, né? E um ponto fundamental que é muito falado no curso, né, da FIA, por exemplo, é caixa. Uhum. Caixa, caixa, caixa. Então, o mais importante é o fluxo de caixa. É ali que está a sobrevivência da empresa. Então, é redução de custo, é ações que vão gerar caixa, seguro que dá para segurar, os quick wins, que a gente chama, né? Que é ações que a gente pode fazer rápido, que já podem trazer ganhos rápidos. Isso é importante não só, no meu ponto de vista, não só do resultado em si, mas em começar a gerar uma espiral de confiança. Uhum. Olha, tá- tem um Você vai caminho. mostrando pequenos resultados ou resultados importantes, mas e rápidos Rápidos, também, para as pessoas falarem: "Pô, o que ele está falando faz gerar sentido". engajamento. É. Então, isso é fundamental. Então, vieram essas ações, mas foram 2 anos de reconstrução de credibilidade. A gente fez roadshow com fornecedores, né, e lá as empresas têm grandes fornecedores, grandes multinacionais, grandes empresas como fornecedores do porte de Votorantim, Braskem, por aí vai. Uhum. A gente teve que restabelecer a credibilidade com os fornecedores. Fizemos um roadshow com os grandes clientes, pedindo um voto de confiança, mostrando que ia ser diferente, que a gente tinha um plano, que a primeira ação do cliente, muitas vezes, ó, Eu vou comprar não vou mais. comprar. No caso da Canguru, são 2 negócios bastante diferentes, né? A Canguru é meio que um tailor-made, né? Então a gente fabrica embalagem sob medida. Então é a arte do cliente, são projetos específicos de tamanho, é específico. E são geralmente grandes corporações multinacionais que compram a embalagem, do Uhum. porte de Nestlé, Procter Gamble e por aí vai. Então, parar uma linha de produção de uma empresa dessa, você imagina o tamanho do problema, né? Isso tinha acontecido. Diferente da Embralite. A Embralite vende para loja de material de construção, desde a pequena loja que o dono compra, vende, vai no balcão, até grandes redes, né, de materiais de construção. São perfis de negócio diferentes. Mas a gente tinha que restabelecer a credibilidade, porque imagina uma Nestlé, uma Procter, eles não iam manter o fornecimento num um fornecedor que eles não tivessem confiança de que iam manter a linha deles abastecida, E esse né? grande é importante porque ele que dá volume e enche sua fábrica, enche sua linha, né? Apesar do Fundamental. fluxo de caixa ser um pouco mais diluído, Uhum. é ele que dilui bastante seu custo fixo, Sim, né? sim, e eram parcerias muito longevas, né? A Canguru fornece para a Nestlé, por exemplo, há mais de 20 anos, mais de Uhum. quase 30 anos, parcerias muito duradouras. A gente fez um roadshow com os principais clientes, mostrando um plano. Então foram 2 anos resgatando a credibilidade, E né. aí, então, Leandro, só para a gente recapitular. Vocês entraram lá, fizeram o diagnóstico, corte de custos, engajamento das pessoas, restabelecimento da confiança e credibilidade junto aos stakeholders, né? Esse foi o início aí, início e meio do projeto, Uhum. né? Da reestruturação das duas. Eu acrescentaria aí nesse período também a melhoria das informações, dos controles e começar a mudar um pouco a cultura da empresa para a cultura de mais forte, de resultado, gestão, meritocracia. Então essa foi Uhum. uma transformação grande. No início, os controles não eram tão confiáveis, né, então a gente teve que fazer desde o contas a pagar, contas a receber, rotina de reunião de resultado, apresentação de resultado, margem por linha, margem por produto, todo aquele trabalho, aquela lição de casa veio sendo feita e não é tão simples, né? Depende de sistema, de conciliação. Sim. Então, foi um trabalho grande para ter informações na mão, informações precisas e começar. Vamos fazer um orçamento aqui, um primeiro orçamento, e começar a buscar meta, resultado,
implantar um esquema de remuneração variável, que não existia, não era tão Uhum. forte. Isso vai trazendo de novo, não é só isso, mas é um tijolinho importante para engajar as pessoas, Sim. né. Então eu diria que foi uma soma, os primeiros 2 anos foi um somatório dessas ações. É, a gente pensa que é simples, né? Pô, vou entrar lá, vou É, reestruturar a dívida, vou implantar um sistema diferente e tudo mais. Mas dá um baita trabalho. Porque assim, é um monte de pessoa envolvida, é um monte de departamento, as pessoas às vezes têm motivações diferentes, então é uma complexidade enorme, né? A gente fala de uma forma bem simples aqui, mas é uma complexidade grande fazer isso. sem dúvida. Foram, né, resumidamente, a gente fala, foram 2 anos de trabalho, mas 2 anos todo dia, da hora que, né, do início ao fim do dia, todo dia durante 2 anos. E, no início, muita resistência de pessoas que estão lá, e às vezes ali indo para o chão de fábrica, a gente tem que implementar melhorias, ir para processo, né? Acho que uma reestruturação, a, a reestruturação da dívida é uma parte importante, mas é uma parte. Se o processo não se ajustar, se a empresa por si só não voltar a ser rentável, não adianta. Não vai pagar a dívida que foi alongada Sim. ou que foi desagiada e tudo mais. Então, o processo é a espinha dorsal para a sobrevivência. E às vezes a gente chega lá no chão de fábrica e o supervisor ou mesmo o operador, nós já tentamos isso, não deu certo. Já tentamos aquilo, não deu certo. Então como é que você faz a pessoa, mas agora é diferente.